Em aproximadamente 100 anos passados, o engenheiro mecânico alemão, cujo nome é Richard Steinbeck, desenvolveu uma teoria chamada de diagrama ou curva de Steinbeck. No campo da tribologia, que é o estudo de interações entre superfícies em movimento, entende-se que, em condições de variação da velocidade em elemento de máquina, viscosidade, que representa a medida de espessura do fluido lubrificante, e coeficiente de atrito superficial são fatores que provocam variações no regime de lubrificação ou formas de lubrificação dos sistemas de máquina. Nesse vídeo vou explanar sobre os regimes de lubrificação aplicados a elementos de máquina. Vem comigo? Olá, aqui quem fala é Leonardo Filho, engenheiro de manutenção, e hoje vou te apresentar os regimes de lubrificação de uma forma que você nunca viu antes. Vou ilustrar um exemplo bem bacana para ficar melhor de interpretar esses conceitos. Tenha certeza de que após o entendimento desses conceitos, você nunca mais fará uma análise de falha da mesma maneira, ou quando for revisar um plano de manutenção, terá claramente definida a importância dos intervalos de lubrificação, coleta de amostras, troca de óleo, bem como análise preditiva do óleo lubrificante. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo. Fortaleça a comunidade de manutenção e dê esse crédito ao nosso trabalho. Assim, só assim você conseguirá garantir continuar recebendo esse conteúdo mais voltado para engenharia de manutenção, manutenção preditiva e engenharia de confiabilidade. Vamos lá então? O engenheiro alemão Richard Steinbeck realizou estudos na área de tribologia com foco no atrito de contatos deslizantes lubrificados, como rolamentos sólidos. Tribologia, do grego tribo, significando esfregar ou atritar, e friccionar, e logos, significando estudo, foi definida em 1966 como a ciência e tecnologia da interação de superfícies em movimento, relativo, e assuntos também práticas relacionadas. Nos conceitos de elementos de máquinas, conhecemos rolamentos sólidos como buchas, bronzinas ou casquilhos de mancais de deslizamento. O seu trabalho levou ao desenvolvimento do que chamamos de curva de Steinbeck, um conceito tribológico fundamental que mostra como as condições de operação, como carga, viscosidade e velocidade de arrastamento do lubrificante, influenciam o coeficiente de atrito em contatos lubrificados com fluido. Viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento, ou seja, quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que o fluido ele se movimenta. Para discutirmos sobre regime de lubrificação, primeiro é importante entender o que é a lubrificação. Lubrificação é o processo ou técnica utilizada na aplicação de uma camada fina de lubrificante com a finalidade de reduzir o atrito e desgaste entre as duas superfícies sólidas em movimento relativo, separando-as parcialmente ou completamente. Além de separar as superfícies, a camada também tem a função de retirar do sistema o calor e detritos, que são partículas, na interação das superfícies. Esta camada de lubrificante pode ser constituída por uma variedade de líquidos, sólidos ou gases, puros ou em misturas. Quando existe um movimento relativo entre duas superfícies próximas entre si, pode existir um atrito. O mecanismo desse atrito assume características distintas em função da rugosidade das superfícies e da distância entre elas. Rugosidade é uma medida das variações do relevo que pode ser dada de uma superfície. Para definir o tipo de regime de lubrificação, usa-se a razão entre a distância entre as superfícies de deslizamento, a rugosidade combinada também das superfícies. Vamos entender então os regimes de lubrificação. Podemos descrever as principais etapas ilustradas no diagrama de Steinbeck da seguinte forma. Iniciando com a fricção a seco, que é o contato direto entre as superfícies sem a ação
do lubrificante para minimização do atrito e desgaste. Lubrificação limítrofe ou limite é o contato direto entre as superfícies com o início de passagem de lubrificante, mas ainda insuficiente para a flutuação das peças. Geralmente ocorre em momentos de partida, cargas elevadas ou paradas rápidas. Lubrificação mista, conhecido como regime misto. Essa condição existe contato direto entre as superfícies, mas com a presença mista de lubrificação, minimizando desgaste entre os contatos. Lubrificação hidrodinâmica. É neste ponto que as peças encontram-se em flutuação sobre o óleo. Dessa forma, tendo contato direto evitado em função do aumento da espessura da camada de lubrificação, conhecida como filme de óleo, entre os corpos em movimento. Imagine a condição de um esquiador sobre a água. O que ocorre nesse regime de lubrificação é muito parecido. A peça ela flutua sobre o fluido devido a condições de carga e velocidade. Ainda existe um regime intermediário de lubrificação, chamado EHD ou EHL, que é a lubrificação elástico-hidrodinâmica, que ocorre na transição do regime misto para o regime hidrodinâmico. Essas condições possuem as seguintes características. No regime elástico-hidrodinâmico de lubrificação, existe um auxílio desempenhado por substâncias químicas adicionadas no óleo, que chamamos de aditivos AW, que significa anti-wear, traduzido anti-desgaste. Esses aditivos fornecem uma camada de proteção ou revestimento superficial que não permitem contato direto entre as superfícies das peças, dessa forma minimizando o desgaste nessas interações. Vamos agora mostrar com um exemplo prático, ilustrando os seguintes itens de motores a combustão interna submetidos aos regimes de lubrificação. Temos aqui o diagrama ou curva de Strybeck, aplicado a itens de motor diesel, segundo Shin 2001, no livro Diesel Engine System Design. Os elementos críticos no trem de válvulas, incluindo ressaltos do eixo-comando de válvulas com os tuchos levantadores e os balancins, operam no regime de lubrificação misto, porque altas cargas são encontradas em baixas velocidades de deslizamento. Os anéis de pistão operam na faixa hidrodinâmica de filme de óleo espesso, a lubrificação mista também, porque as cargas de gás de combustão e a velocidade dos anéis de pistão variam amplamente ao longo de um ciclo de funcionamento do motor. No ponto morto superior do curso do pistão, que é o PMS, quando as forças do gás de combustão são máximas, a velocidade do anel do pistão é zero e ocorre contato entre o anel do pistão e a parede do cilindro. É comum visualmente encontrarmos manchas nessa parte superior da parede das camisas, justamente devido a esse fenômeno. A saia do pistão, devido à sua grande área de contato e baixo carregamento, possui principalmente um contato hidrodinâmico de filme ou película de óleo fina. Já os rolamentos sólidos, que são as bronzinas ou casquilhos do motor, operam no modo hidrodinâmico, exceto por breves períodos durante momentos de partida ou parada. Normalmente, todos os motores alternativos a combustão interna funcionam com lubrificação. Viscosidade anormal do óleo, onde podemos considerar, por exemplo, devido à consequência de passagem de líquido arrefecedor, contaminação por diesel ou outro fluido vindo de algum compartimento, ou até mesmo o próprio óleo degradado em serviço, ou seja, trabalhando mesmo, devido à perda de basicidade, aditivação ou oxidação, pode ter uma influência decisiva no desgaste dos cilindros, camisa de cilindro, anéis de pistão, eixo de comando de válvula, trem de válvulas, bronzinas e buchas. Os produtos da combustão do combustível contêm vapor d'água, que carregam gases potencialmente corrosivos como óxido de enxofre, carbono e nitrogênio. Se condensarem nas peças do motor, esses óxidos prontamente formam ácidos e causam desgaste corrosivo excessivo. Como, por exemplo,
A relação entre a porcentagem de enxofre no combustível e o desgaste dos anéis de pistão tem ligação direta. O desgaste do cilindro também é provocado por essas causas, além de diversas outras. Veja o seguinte, que o teor de enxofre no combustível é tão importante e deve ser considerado como informação vital para desenvolver planos de manutenção que, nos manuais de operação e manutenção dos fabricantes de máquina, isso é um fator crítico para a determinação do intervalo da troca do lubrificante do motor diesel. E também o intervalo de troca de lubrificante do motor pode ser monitorado por condição através das análises periódicas do lubrificante. Vamos avaliar algumas peças de motores que ocorreram falhas nos regimes de lubrificação, bem como as suas consequências. Mecanismo de válvulas. Nesse caso, tivemos a ocorrência de desgaste na superfície de contato dos balancinhos de válvula devido à regulagem de válvulas estar incorreta. Note o padrão de desgaste excessivo devido ao rompimento da camada de lubrificação e permissão do atrito direto entre as superfícies. Anéis de pistão. Veja nesse exemplo, com a ocorrência da entrada de silício, que é a poeira, no sistema de admissão, o rompimento da película no regime de lubrificação hidrodinâmico. Isso provocou o desgaste abrasivo de 3 corpos entre os anéis de pistão e as camisas. Saias de pistão. Aqui temos marcas de atrito nas saias de pistão devido ter ocorrido o rompimento da película hidrodinâmica de lubrificação. Quando ocorre caso de desgaste nos anéis de pistão, como citei anteriormente, aumenta-se a folga entre a camisa e o pistão. Mancais do motor. Temos diversos exemplos que se enquadram nessa categoria. Por exemplo, desgaste em bronzina somente do primeiro mancal. Aqui temos casos em que falhas no amortecedor de vibração provocam um certo desbalanceamento e desgaste localizado neste mancal. Queda de pressão de óleo fazendo com que se perca o regime hidrodinâmico, sendo ele transformado em regime limítrofe e permitindo contato direto das bronzinas com o eixo virabrequim. Característica de desgaste adesivo nas superfícies, conforme vemos no exemplo mostrado. Buchas de biela. Veja aqui um caso interessante quando ocorre o rompimento da camada de lubrificação neste ponto das buchas de olhais de biela. Se forem avaliadas em conjunto, que é a melhor técnica e forma de fazer esse tipo de avaliação, percebe-se tanto um padrão de desgaste com mudança visual de características como coloração, por exemplo, e um padrão de desgaste diferenciado nos pinos de pistão. Entendendo claramente os conceitos dos regimes de lubrificação de Strybeck, é possível aplicar esse conhecimento não só a motores diesel, como ilustrado, mas também em qualquer componente ou elemento de máquina lubrificada. Gostou desse conteúdo? Fique ligado nos vídeos do canal, que sempre vou explorar assuntos interessantes para o seu crescimento profissional. E não esqueça, a análise correta é a análise confiável. Até a próxima! Se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fortalecer a comunidade da manutenção.